Senhor. Amém. E os ouvintes dessa localidade também com a mesma paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor para os irmãos. E a palavra do Senhor no livro segundo escreveu o evangelista São João, capítulo 1, versículo 1 adiante. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus, irmão, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Estar aqui nessa noite com os irmãos. Graças a Deus, pastor da igreja local. Estamos livres, em nome de Jesus. Tem mais irmãos, obreiros. É alegria, irmão. Eu lembro que eu estava comentando com a minha esposa que nós, graças a Deus, já viajamos bastante para pregar a palavra do Senhor. E pregávamos muito assim em culto de rua, lá no Primavera. Nós éramos quase dirigentes do culto de rua. E era uma bênção, irmão, lá. Graças a Deus, Deus operava tremendamente. E sempre nós estávamos no culto de rua pregando a palavra do Senhor. E eu vi muitas coisas de Deus boas acontecer, irmão. Vi vidas se converterem, vi libertação. Vemos também pessoas endemoniadas, se endemoniadas no meio da rua. E culto de rua, irmão, é culto que nós temos que estar prontos para tudo isso. Não sabemos o que pode acontecer. Eu lembro que quando eu estava pregando culto de rua, havia aparecido bêbado, drogado, e queria bagunçar, e tudo isso ocorria. Mas graças a Deus, sempre Deus nos deu vitória naqueles cultos que nós fazíamos. E outros cultos que tinham, culto matutino. Era coisa boa, irmãos. E coisa boa para os crentes é nós orarmos, pregarmos, ganharmos almas, ganharmos vidas. Porque Deus, Ele nos chamou para esta obra. Essa obra é uma obra que Deus chamou a cada um de nós. Cada um de nós temos um dom dado por Deus. E esse dom precisa que você desperte em você. E para que esse dom desperte é preciso que você busque ao Senhor. E sempre ali naqueles cultos de rua, nós vemos Deus encher os varões, porque encher as mulheres de Deus, porque no culto de rua é onde Deus, Ele quer usar eu e quer usar você, para que as pessoas sejam libertas através do poder da palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto que nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A visão do crente, a visão de cada irmão, daquele que serve a Deus, é pregar Jesus Cristo, é falar do seu amor, porque Jesus, Ele disse: eu vim para que tenha vida, e a tenha ela com abundância. Então quando Jesus, Ele veio com um propósito, e o propósito que Jesus nos trouxe através do seu Pai, através de Deus, foi alcançar a humanidade, foi alcançar as vidas. Mas que vidas são essas? São vidas que estavam caídas, vidas que estavam designadas, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, estava aí decaída, sem esperança, sem vida. Então Jesus Cristo, Ele veio para dar ao homem ou à mulher, seja quem for, seja branco, seja preto, seja negro, ou mulata, como queira dizer, qualquer cor, mas Jesus, Ele veio trazer a paz. Jesus, Ele veio trazer a vida e a libertação. Em um dos seus discursos,
Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o único que pode trazer a liberdade, o único que pode trazer a vida para o ser humano é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! É bem verdade que quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, ou as páginas da Bíblia, nós encontramos várias histórias maravilhosas, aonde grandes homens foram levantados por Deus, a começar por Enoque, depois Abraão, depois Jacó, depois Sansão, depois Davi, depois Salomão. Todos esses homens foram homens levantados por Deus, foram homens que Deus levantou com um propósito, e o propósito de Deus era trazer a libertação de uma nação. O propósito de Deus, através desses homens, era trazer a restauração da humanidade. Mas a Bíblia nos relata e nos revela que esses homens, eles fracassaram, eles falharam, eles erraram, eles pecaram. Por quê? Aleluia! Sem contar também, vamos falar de Moisés. Mas foram homens que tiveram o propósito de Deus, tiveram a chamada de Deus, mas foram homens que erraram, foram homens que pecaram. Mas havia uma promessa, e a promessa de Deus, aleluia, era que viria e este homem traria libertação para a humanidade, que este homem conseguiria trazer a paz e a salvação definitiva para todo aquele que nele cresce. Então, esses homens tudinho passaram, tudinho fracassaram, porque o adversário investiu contra esse homem. Mas veio um descendente da mulher, que nasceu de uma virgem, aleluia, e foi predito lá no Gênesis, que ele esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo Nazareno, enviado por Deus, aonde todos esses que estão aqui foram comprados e remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Só o que crê, levanta a mão e dá glória para Jesus, porque o Nazareno está aqui e este povo adora o verdadeiro Deus. Glória a Deus, glória a Jeová, grande é teu nome, Deus. Irmãos, o interessante é que Jesus pega o homem caído, a mulher caída nos delitos, nos pecados seus, e transforma e faz dessa pessoa uma verdadeira pessoa, um caráter santo, um caráter de Deus. E as pessoas olham e dizem: mas como aquela mulher mudou? Mas como aquele homem mudou? Um exemplo desse é esse que estávamos falando. Quem não conhece a nossa história, quem sabe até pensa que nós viemos de um lar evangélico, de uma família evangélica. Não, nós não viemos nada disso. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós viemos do mundão, nós viemos da folia, né? De tudo que o mundo oferece que não presta. Aos nossos olhos, quando nós estamos lá fora, pensamos que é bom. Mas quando nós entramos para o Evangelho, aí nós vemos que aquele caminho nos leva para a morte. Eita! E Salomão ele disse: há caminhos que parecem ser bom aos olhos do homem. Quando fala em homem, fala mulher também. Mas lá na frente tem um buraco negro. Foi aonde eu caí e quase morri. Tá tão bonzinho, você começa a andar e pensa que tá bonzinho, quando você não vive com Deus. Mas lá na frente um abismo está te esperando, você nem espera. Agora saiba, eita, se você cair no abismo, Jesus Cristo, eita, Ele pode te tirar do lado de dentro. Porque quando eu caí no abismo, Jesus teve compaixão, misericórdia, e disse: vou tirar de lá, ó. Vou arrancar ele de lá.
O médico olhou para mim e disse: olha, homem,